Galera, a temporada do Oscar tá chegando e o filme brasileiro Ainda Estou Aqui tá fazendo bastante barulho internacionalmente e nacionalmente também. Na bilheteria nacional ele tem feito um enorme sucesso, surpreendendo até os mais incrédulos. Eu assisti o filme com um amigo meu tem um tempinho. Nós saímos do cinema um pouco, digamos, decepcionados, né? Porque tinha muito hype em cima. E eu decidi processar o filme mais um pouco na minha cabeça antes de falar sobre ele. Então isso não é uma crítica sobre o filme. É mais uma análise sobre o impacto do filme e um pouco sobre o contexto pra gente entender o que tá acontecendo para ter tanto barulho. É claro que aqui eu vou deixar a minha visão sobre o longa, e aqui eu acho muito importante pontuar que é a minha visão. Eu acho que é importantíssimo que em filmes assim o público aprenda a desenvolver uma visão crítica, e o que eu quero dizer com isso é você ter sua opinião própria. Então, por mais que você assista vídeos falando sobre o filme, é sempre bom você ter sua própria opinião sobre ele e não pegar aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Primeiramente, é importante ressaltar que o filme é sim baseado em fatos reais e conta a história da Eunice Paiva, que era esposa do Rubens Paiva, que era um deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, né, o PTB. E o Rubens, ele tinha uma atuação crítica ao regime militar instaurado lá em 1964. E por conta dessa oposição, ele foi sequestrado, torturado e morto pelos agentes de Estado lá em 1971, se tornando assim um dos casos mais emblemáticos de desaparecimento forçado durante esse período. E o filme retrata justamente como Eunice lida com o desaparecimento do marido, com um monte de filho para cuidar e como ela se reinventa para poder superar essa situação. Vale ressaltar que o filme também é baseado num livro lá de 2015, né, que é de autoria do próprio filho da Eunice. E é justamente por isso que o título é esse. É um título que ele alude à luta contra o esquecimento em meio ao apagamento histórico. E é claro, a tentativa do regime em silenciar suas vítimas e suas respectivas famílias. O ponto mais importante do filme que eu gostaria de discutir é quase uma unanimidade entre as pessoas que vão assistir ao longa no cinema: a atuação da atriz Fernanda Torres. Tiveram algumas pessoas que assistiram o filme e não acharam a atuação da atriz lá grande coisa. Mas esse é um engano muito comum quando a gente vai avaliar atuações em filmes dramáticos. Quase todo mundo espera uma performance exagerada, cheia de nuances, choro, desespero. É o que eu chamo de atuação apelativa. Mas vocês precisam prestar atenção no tipo de personagem que nós estamos lidando. A Fernanda, ela evita esses excessos da dramaticidade, e com isso ela consegue criar uma personagem autêntica. Você tem ali um grande equilíbrio entre força e fragilidade, sem apelo nenhum pro sentimentalismo do público, e isso é muito bom, gente. Toda a emoção da Eunice é muito visceral e muito genuína. Tá tudo muito internalizado e condizente com o regime de repressão. Então a Fernanda, que é uma atriz tão naturalista em suas atuações, ela tá fora da sua zona de conforto e ao mesmo tempo ela tá muito confortável, porque ela compreendeu a personagem e ela sabe muito bem do que ela tá fazendo. E isso mostra que sim, a atuação dela é brilhante em muitos aspectos, sejam eles tangíveis ou não, e ela realmente merece toda essa aclamação e esses elogios que ela tá recebendo. É uma atuação de camadas. Você só precisa enxergar essas camadas, prestar atenção no tipo de personagem, no tipo de contexto e no trabalho excelente que a Fernanda tá fazendo. Então, ela merece todos os elogios. Outra coisa que eu gosto bastante no filme é a direção de atores do Walter Salles, que pra mim é um diretor que sabe extrair ótimas atuações no seu elenco e que consegue criar cenários em que essas atuações, essas emoções surgem de forma natural, forma orgânica e bem humanizadas, no caso também. A direção de arte do filme é decente, teve um investimento bom na produção, né, acho que uns 8 milhões de reais, se eu não me engano, mas eu confesso que eu não consigo gostar de filmes com estética documental se isso for feito pro filme parecer muito sério e sofisticado. Eu acho brega. E Ainda Estou Aqui, pra mim, é um filme breguíssimo, quando ele começa a mesclar cenas documentais pra poder parecer, pra poder mascarar um pouco o design de produção e ao mesmo tempo soar sofisticado ou sério demais. Não gostei. O filme em si, ele é bom, o foco dele é certeiro, bem como o tema, e tudo ali tá direcionado pro âmbito familiar. Você tem uma ótima construção narrativa, você é bem inserido na vida daquela família feliz, aparentemente perfeita. Eu diria até que você é manipulado emocionalmente nesse sentido, e do nada, durante o filme, começa a aparecer coisas desconexas a esse ambiente familiar que foi te apresentado. É o marido agindo estranho, uma reportagem esquisita na TV, tudo vai se tornando aos poucos um anúncio angustiante do que tá pra acontecer, e quando acontece é sufocante. Tudo isso porque o diretor não opta por um grande espetáculo dramático. Ele reprime as emoções. Tudo acontece ali sobre coação e submissão. Por isso eu acho que o filme ele foi muito ousado em sua escolha narrativa. Tem que ter culhões pra ir contra a direção óbvia e fácil. Mas infelizmente os elogios acabam aí. O filme pra mim ele não acaba se sustentando até o final, ele acaba ficando bem arrastado até, e nós temos uma transição de eventos importantes muito ruins, bem como uma montagem prejudicada justamente por esses fatores. Parece que a força da história acaba. Chegou um momento do filme que eu tava sentado na cadeira que eu fiquei muito entediado, que eu só queria que aquele filme acabasse logo, ou então acontecesse alguma coisa pra poder mover a narrativa. Mas a minha visão de filme é a seguinte, gente. Depois que eu digeri, eu percebi que eu gostei, que ele é digno de elogios em muitos aspectos, mas de maneira geral eu não me conectei com o filme. E nem acho que ele seja um grande filme. Sério, ele tá lá na vala da qualidade decente,
decente, ele mostra que o cinema nacional ainda tem bastante qualidade, ainda tem muita coisa pra mostrar, mas ele ainda permanece com aquele aspecto televisivo que eu simplesmente odeio. Eu assisti Ainda Estou Aqui como se fosse uma minissérie da Globo compactada, e eu fiquei com raiva, porque é exatamente por isso que a narrativa se perde no tempo. É um filme, não é um episódio. Então chega um ponto que você não pode mais encher linguiça. Você tem que dar um direcionamento, tem que saber pra onde ir, tem que avançar a narrativa, e é no avançar a narrativa que ele se perde e não sabe o que entregar. Outra coisa que me desconectou do filme completamente foi a própria família Paiva retratada. Aqui tá sendo retratada uma família privilegiada, educada e financeiramente confortável. Esse é um ponto que me deixou muito incomodado, e desde a apresentação eu não consegui ter tanto envolvimento emocional com aqueles personagens, nem mesmo com a Eunice, que teve que segurar mais uma barra emocional do que financeira, gente. Porque com dinheiro, vamos ser sinceros, muito drama se resolve. Precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Não tô querendo ser insensível, mas tipo, cadê os problemas reais? Aquela família vivia numa realidade muito diferente de 90% da população brasileira. Eu não consigo ver essa como uma história de superação nem se eu quisesse. Mas essa não é a questão em xeque. Eu não tô querendo contrastar o sofrimento de famílias mais abastadas com o de milhares de vítimas anônimas de famílias de classe mais baixa. Mas o filme, pra mim, ele só mostra mesmo uma visão elitista da história. O sofrimento da família Paiva é legítimo, mas ele não necessariamente representa a maioria. E é aquilo. É o cinema brasileiro mais uma vez humanizando a elite, porque as histórias acabam sendo mais palatáveis para o grande público. Inclusive, eu acho que quem não achou a atuação da Fernanda Torres tão especial assim foi justamente o público que teve essa visão desconexa, né? Que se desconectou do filme por conta disso. Ai, meu marido sumiu. Ah, mas peraí, eu tenho uns dólares e uns euros guardados aqui. Tem um terreno bom e caríssimo. Ah, minha filha tá em Londres. Faltou essa dificuldade que o público comum precisa para se conectar, sabe? Poxa, a Eunice tá na merda, vai ter que trabalhar de CLT para sustentar a família, os filhos vão passar privação e tal, todo mundo vai receber uma lição, mas isso nunca acontece no filme. E tá tudo bem, mas é uma visão limítrofe sim. Eu, como amante do cinema, muitas vezes tenho problemas em me conectar com o cinema nacional culto. E eu vou botar muitas aspas aqui, porque são filmes como esse que te dão essa visão pífia, sem diversidade. Ele tem boas camadas, mas no final sai do cinema com aquela sensação de emoção vazia. Você não tem muitas perspectivas. Você tem um desequilíbrio narrativo por isso. E um contexto histórico importante que tá ali bem como um pano de fundo mesmo, sem muita expansão. Então, no fim, pra mim e na minha visão, Ainda Estou Aqui foca nessa família que tá distante da realidade de muitos brasileiros. Eu diria que é um filme bem alienado até. Eu tava explorando algo mais plural, ainda que ele seja sensível e muito válido. Eu não quero jamais invalidar a mensagem boa que ele passa. Mas é aquilo, tem um ritmo irregular, que dificulta a imersão no drama pessoal e no contexto histórico, a falta de diversidade limita as perspectivas e a força emocional da obra, mas como caso isolado, ele funciona. Tem uma atuação incrível, tem uma direção sensível e é um bom filme, gente. Então é isso. Ainda Estou Aqui tá aí em sua campanha rumo ao Oscar. Eu não via um investimento em campanha assim tem muitos anos, então o Brasil tá aí na torcida para uma indicação de melhor atriz, de melhor filme de língua estrangeira. O filme tá querendo abocanhar outras indicações também, que eu já acho absurdo, porque o filme não tem qualidade técnica para isso, mas o que vier é lucro, gente. Mas por enquanto essas duas categorias que eu mencionei, elas não estão fora da realidade. Mas é importante o público lembrar que se o Brasil conseguir essas indicações, ele não vai estar entre os favoritos de nenhuma dessas categorias. Mas como diz a própria Fernanda Torres, o negócio é marcar presença, é mostrar que a gente tá ali firme e forte. Vai ser um momento muito importante de reconhecimento pro cinema nacional depois de muitos anos. Infelizmente vai ser um filme como esse que não me pegou tanto, mas eu fico na torcida do mesmo jeito. E é isso, galera. Não tem muito mais o que falar sobre o filme. Me pediram pra falar sobre o filme, falei, espero que vocês tenham gostado, e é isso aí. Passou esquisito, né? Senti alívio com um atestado de óbito. O que tá acontecendo? Essa carta! Tá mentindo!